Bom, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de estatística e bem importante para a gente poder programar e planejar a nossa análise dos dados. Bom, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre os conceitos que são importantes, a classificação das variáveis de pesquisa e o que nós precisamos saber antes de iniciar a análise estatística de um conjunto de dados. Entre os conceitos que nós precisamos saber, existem dois que são muito importantes. O conceito de população, que representa o universo ou ainda o conjunto de todos os elementos de interesse em um estudo, e o conceito de amostra, que representa uma parte desta população. Por quê? Porque muitas vezes, e até digo na grande maioria dos estudos, é impossível nós analisarmos toda a população. Seja porque isso demoraria muito tempo ou porque seria muito oneroso, nós não conseguimos investigar todos os elementos. Então, fica claro aqui que a gente precisa selecionar uma parte desta população, que nós chamamos de amostra. Nós temos que ter cuidado na seleção dessa amostra, porque ela tem que ser representativa de toda a população, porque é exatamente nessa amostra aqui onde nós faremos a nossa coleta de dados e todas as informações obtidas em uma amostra posteriormente serão generalizadas para toda a população de estudo. Outra definição muito importante para nós na estatística é a definição de uma variável. Variável é aquela característica dos elementos que eu estou investigando que me interessa. E ela tem esse nome variável porque ela tende a variar de indivíduo para indivíduo, ou ainda de elemento para elemento. Quando nós fazemos uma análise estatística, o nosso objetivo aqui é verificar exatamente o comportamento destas variáveis, ou da variável do estudo. Bom, as variáveis elas têm uma classificação. Elas podem ser qualitativas, quando a resposta for uma palavra ou ainda uma categoria, ou elas podem ser quantitativas, quando a resposta vier através de uma quantidade, for numérica. Por exemplo, vamos pegar um indivíduo aqui. Como que a gente poderia caracterizar esse indivíduo considerando apenas variáveis qualitativas, ou ainda características desse indivíduo, que seriam características qualitativas? Bom, nós poderíamos investigar qual é o sexo dele, qual é a profissão, qual é o estado civil, tipo sanguíneo, o tipo de parto, no caso, se for uma mulher, qual é a raça, se fuma. Então, todas essas perguntas que eu fizer a uma pessoa, vocês vão observar que a resposta é através de uma categoria ou ainda de uma palavra. Então, se eu perguntar o sexo de uma pessoa, ela vai me responder masculino ou feminino. Se eu perguntar se uma pessoa fuma, ela vai responder sim ou não. Então, a resposta, ela vem através de uma categoria ou de uma palavra, por isso ela é qualitativa. Por outro lado, eu posso também observar características dos indivíduos, dos elementos que eu estou estudando, em que a resposta seja uma quantidade, ou seja, que ela seja quantitativa. Então, se eu perguntar a idade de uma pessoa, ela vai me dar a resposta em número de anos, o peso em número de quilos, a altura em centímetros, quantos filhos, então todas essas características vão ser respondidas de forma numérica. Por que é importante a gente saber se uma variável é qualitativa ou quantitativa? Porque para cada tipo de variável a gente tem uma ferramenta estatística pertinente, ou seja, que pode ser utilizada para analisar aquela variável, de acordo com a sua natureza. Por exemplo, vamos considerar um estudo realizado em Porto Alegre com 430 cidadãos maiores de 10 anos de idade. O nosso objetivo aqui é investigar o tempo que eles ficam conectados nas redes sociais por dia. Vamos lá. Nesse caso, então, qual é a amostra? Como é que a gente faz para descobrir qual é a amostra do estudo? Bom, a gente tem que fazer a pergunta: quem fez parte desse estudo? E quando a gente quiser saber e identificar quem é a variável, nós devemos nos perguntar o que foi pesquisado nesse estudo. Então, neste exemplo, a população aqui são todos os cidadãos de Porto Alegre, maiores de 10 anos de idade. A amostra foram os 430 cidadãos selecionados
E a variável, que é o que eu quis saber, é o tempo em que eles ficam conectados nas redes sociais. Essa variável, ela poderia ser classificada como quantitativa, porque o tempo é expresso em segundos, minutos, horas, dias, etc. Antes de iniciar qualquer análise estatística, é sempre muito importante a gente saber quem é a amostra investigada, quem fez parte do estudo, quantos elementos fizeram parte do estudo e quais as variáveis que foram investigadas. Então, em qualquer projeto de pesquisa, é muito importante que a gente defina as variáveis de estudo, estabeleça os critérios para a obtenção da informação desejada, ou seja, como a gente vai mensurar essas variáveis, e posteriormente identifica as ferramentas estatísticas que podem ser utilizadas para atingir os objetivos. Aí sim a gente parte para a análise estatística.